Olá, boa noite. Boa noite. Temer vence CCJ, aprova por 39 a 26 relatório que recomenda que denúncia contra ele seja arquivada. Agora a matéria vai para a votação no plenário que deve ocorrer na próxima quarta-feira. Aécio Neves volta para o Senado e reafirma que é vítima de uma ardilosa armação. E o presidente interino do PSDB, Tasso Gereissati, defende renúncia de Aécio da presidência do partido. O Ministério Público denuncia o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann. Eles e mais 4 são acusados de compra de votos para que o Rio de Janeiro sediasse os Jogos Olímpicos de 2016. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede revogação de portaria sobre trabalho escravo. Prefeito João Dória anuncia que vai distribuir a farinata na merenda de alunos da rede municipal de São Paulo. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O prefeito João Dória, do PSDB, anunciou que vai distribuir a farinata na merenda de alunos da rede municipal de São Paulo. Segundo o especialista da USP, o composto que está sendo chamado de ração humana pode ser usado para suprir a fome, mas não se trata necessariamente de um produto seguro para o consumo. O granulado pode ser farinha, pode ser biscoito, pode ser pão, a forma que quiser. Já os nutrientes oferecidos dependem de qual sobra de alimento será usada na composição que vai dar origem à nova fórmula. Mas nada ainda está definido. O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, disse que chamar de ração o granulado que a prefeitura apresentou como mais um instrumento no combate à fome é uma ofensa. Desprezo ao pobre é lhe negar o alimento. Desprezo ao pobre é a fome. É o assinte da insensibilidade diante da possibilidade dele se alimentar quando o alimento existe e lhe é descartado. Desde o começo do mês, com a divulgação, a ideia tem recebido diversas críticas de especialistas, incluindo o Conselho Regional de Nutrição, que declarou que a proposta contraria os princípios do direito humano à alimentação adequada. O prefeito João Dória disse que essa oposição toda ou é por caráter político ou por desinformação e comentários precipitados. Mas, por enquanto, a própria prefeitura não sabe exatamente o que vai conter nessa farinha, quando e para quem será entregue o produto processado. Durante a entrevista aos jornalistas hoje, primeiro o prefeito anunciou que ainda em outubro vai distribuir o granulado feito a partir de alimentos próximos do vencimento, que também poderá ser usado para complementar a merenda nas escolas municipais. De acordo com a fundadora da Sinergia, a empresa responsável pelo processamento dos alimentos reaproveitados, o custo é da própria indústria que, por lei, precisa dar uma destinação aos produtos que não foram vendidos. Mas ela não detalhou como funciona em caso de alimentos frescos, como frutas e verduras de feiras. Houve bate-boca entre o prefeito e uma assessora parlamentar. João Dória não quis responder aos questionamentos da funcionária de Sâmia Bonfim do PSOL, que faz oposição ao programa. A qual vereador você está ligado? A qual vereador você está ligada? Por favor, você fez uma série de questionamentos, você não é jornalista. Na Faculdade de Saúde Pública da USP, a polêmica preocupa. A professora da Escola de Nutrição explica que no passado, outras iniciativas parecidas já usaram produtos processados no combate à fome, mas acabaram desativadas pela baixa eficácia para resolver o problema. Eu não posso chamar isso de alimento. Segundo o nosso guia, o Guia Alimentar para a População Brasileira, é um produto ultraprocessado em questão, isso não é um alimento. Por que não tornar a alimentação da população carente mais digna? Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova relatório do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, que pede que a denúncia contra Temer seja arquivada. A matéria será votada no plenário da Câmara na quarta-feira da semana que vem. A CCJ aprovou o relatório por 39 votos a 26 e uma abstenção. Ao todo, segundo a presidência da comissão, 61 deputados discutiram o parecer do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB. 13 se manifestaram a favor do relatório e 48 contra. Temer foi acusado de liderar uma organização criminosa. Por este crime também foram denunciados os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco.
ambos do PMDB. O presidente da República também foi acusado de obstrução de justiça. Segundo o ex-procurador-geral da República, ele tentou impedir que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o doleiro Lúcio Funaro fechassem delação. Apenas Funaro fechou o acordo com a Justiça. A delação dele serviu de base para a segunda denúncia contra Temer, cujo relator, Bonifácio de Andrada, defendeu a rejeição. Ele disse que é contra a admissibilidade do processo exclusivamente por razões jurídicas. As questões políticas, o debate político não me cabe. Caberá às lideranças do governo, às lideranças da oposição. O advogado de Temer, Eduardo Carnelós, que esteve na CCJ hoje, criticou Rodrigo Janot. Nós estamos falando aqui de uma denúncia construída com base numa atuação lamentável, deplorável, pelo ex-procurador-geral da República. E para garantir os votos na CCJ, o presidente Temer exonerou 2 ministros. Fernando Coelho Filho, de Minas e Energia, que é do PMDB, e Raul Jungmann, da Defesa, filiado ao PPS. A estratégia já tinha sido adotada na primeira denúncia. O objetivo do governo é ganhar mais apoio em votações importantes no Congresso. Tanto Coelho Filho quanto Jungmann são deputados federais. Agora, a matéria será votada no plenário da Câmara. Para que o Supremo Tribunal Federal seja autorizado a analisar se instaura o processo contra Temer e os ministros, são necessários pelo menos 342 votos de deputados. Na primeira vez, Temer conseguiu barrar a investigação. Ele teve o apoio de 263 parlamentares. Outros 227 foram contrários. A rejeição do relatório contra Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados repercutiu entre os parlamentares da situação e da oposição, que protestaram contra o resultado da votação. Logo após a aprovação do relatório pedindo o arquivamento da denúncia contra Michel Temer pelos crimes de obstrução de justiça e organização criminosa no plenário da CCJ, os parlamentares da oposição usaram as redes sociais para criticar duramente a ação do governo no colegiado. A Comissão de Constituição e Justiça, mais uma vez, livrou a cara de Temer, desta vez com 2 votos a menos. Isso significa que ele comprando votos naquelas filas de 50 deputados e fazendo tudo que não interessa à nação e ao povo brasileiro, ninguém aguenta mais um ano de Michel Temer. Ele vai acabar com o Brasil. Essa é uma grande vergonha para a nação brasileira, ter um parlamento que se submete, um parlamento que se vende, um parlamento cujos deputados não honram seus mandatos, que é isso que acontece aqui dentro da CCJ. Os deputados que votaram a favor de Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça e garantiram o parecer pelo arquivamento do processo justificaram os votos. Eu estou aqui para defender e tenho esse direito de defender um parlamentar e hoje deputado federal e hoje presidente da República que conheço há mais de 30 anos. É uma pessoa séria, é uma pessoa que é comprometida com a sociedade brasileira. E vocês podem reclamar muito, mas durante todo esse ano, ninguém fez o que nós fizemos de reforma nesse Brasil. Por que eu digo que o procurador é incompetente? Por que eu digo que ele é leviano? Ele recebeu um gravador onde estava a chave de tudo que depois se revelou. Só que ele não perichou. Ele não perichou. Não perichou. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acusa o governo de divulgar uma falsa versão de que seu encontro de hoje com Temer tenha sido para discutir o rito da denúncia contra o presidente da República. Maia afirmou que foi ao Palácio do Planalto a convite de Temer para esclarecer episódios recentes que deram margem a incompreensões. Na nota, Rodrigo Maia pede a quem divulgou, segundo ele, a falsa versão, que venha a público dizer por que o fez e com qual intenção. O presidente da Câmara diz ainda que a divulgação da nota se faz necessária porque o autor precisa repor a verdade dos fatos.
Senador Aécio Neves retoma o mandato, diz que vai provar inocência e que é vítima de uma ardilosa armação. O presidente interino do PSDB, Tasso Gereissati, defende a renúncia de Aécio da presidência da legenda. A opinião do comandante interino do partido não é novidade, mas hoje Tasso Gereissati foi taxativo. Disse que Aécio Neves, licenciado do cargo desde maio, não tem condições de presidir o PSDB e defendeu a renúncia dele. Eu acho que ele não tem condições, dentro da circunstância que está, de ficar como presidente do partido e nós precisamos ter uma solução definitiva e não provisória. Desgasta a imagem do partido? Não é só que não desgasta, não tem condições. Outro tucano, o vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, na esteira de Tasso, declarou a mesma posição. Aécio foi gravado por Joesley Batista pedindo propina ao empresário. É acusado de receber por meio do primo R$2 milhões. O PSDB, que votou em peso para salvar Aécio, inclusive o senador Tasso Gereissati, entende que agora a distância dele é o melhor caminho para tentar melhorar a imagem da sigla. O tucano pôde retomar o mandato e voltar a sair à noite, já que ontem o plenário da Casa invalidou a decisão da Justiça. Dos 44 senadores que votaram a favor de Aécio, 19 são, como ele, alvo da Operação Lava Jato. 26 votaram contra. Ao voltar ao Senado esta tarde, Aécio disse que vai provar inocência. Sou, senhor presidente, devo dizer nesse instante, vítima de uma ardilosa armação, uma criminosa armação, perpetrada por empresários inescrupulosos que se enriqueceram às custas do dinheiro público e não tiveram qualquer constrangimento em acusar pessoas de bem na busca dos benefícios de uma inaceitável delação, ora suspensa. Aécio pode vir a responder por quebra de decoro no Conselho de Ética do Senado e pode ser cassado. Porém, o pedido feito pelo PT já é o segundo neste ano. Da primeira vez, a representação da rede acabou arquivada. Já perante a Justiça, Aécio não está livre da acusação de que foi corrupto e agiu para obstruir a investigação, que continua em andamento. A denúncia está no Supremo desde maio. Se for acatada, o tucano vira réu. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional devem um pedido de desculpas a Eduardo Cunha. Se Cunha tivesse recebido dos magistrados e dos parlamentares o mesmo tratamento dispensado ao senador tucano Aécio Neves, não estaria trancado numa cadeia de Curitiba. Ele continuaria desfrutando de sua imunidade parlamentar e desfilando sua disfarçatez pelos corredores e gabinetes do poder, como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. Com o auxílio voluntário de Michel Temer e involuntário do contribuinte, que teve seu dinheiro usado na compra de votos de senadores, o Senado devolveu a Aécio Neves o mandato que o Supremo havia congelado. A Câmara também teria restituído o mandato a Cunha, se tivesse sido chamada a opinar. A comparação ajuda a entender o tamanho do retrocesso que o caso de Aécio Neves representa. Sem poder, Cunha foi empurrado para a cassação, o julgamento na primeira instância e a cadeia. Com o poder restabelecido, Aécio continua desfrutando da imunidade que o livra da tranca. É simples assim. Boa noite. O conselheiro afastado do Tribunal de Contas de São Paulo, Robson Marinho, tinha adquirido ontem o direito de voltar a julgar contas públicas. Mas hoje à tarde, o Superior Tribunal de Justiça determinou que Marinho continue afastado. Além disso, o STJ decidiu que ele passe a réu em ação por corrupção passiva, qualificada e lavagem de capitais na investigação conhecida como Caso Alstom.
De acordo com o STJ, Robson Marinho ficará afastado até o fim da instrução por incompatibilidade absoluta do exercício do cargo com a natureza dos crimes apontados. Ele é acusado de receber propina da Alstom para aprovar contrato da empresa com o governo paulista em 1998. Marinho teria recebido em uma conta na Suíça quase 3 milhões de dólares. Para o STJ, as provas encaminhadas pelo MP suíço ao Brasil são legítimas sob os padrões suíços e não ofendem a ordem jurídica nacional. Marinho foi secretário do ex-governador Mário Covas, que o indicou para o Tribunal de Contas em 1997. Ontem foi a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou que o conselheiro voltasse ao trabalho. O Ministério Público recorreu da decisão do colegiado. Robson Marinho está afastado do cargo desde agosto de 2014. Durante todo esse período, ele continuou recebendo salário mensal, cerca de R$ 30.400. Além dos vencimentos do tribunal, Marinho também recebe uma pensão parlamentar de R$ 12.600. Nos 3 anos em que ele esteve afastado do TCE, ele recebeu mais de R$ 1,5 milhão de reais. A assessoria do conselheiro afastado, Robson Marinho, disse que não vai se manifestar. Ministério Público denuncia o ex-governador Sérgio Cabral e o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann. Eles são acusados de envolvimento num esquema de compra de votos para que o Rio de Janeiro sediasse os Jogos Olímpicos de 2016. Além dos dois, o Ministério Público Federal denunciou outras 4 pessoas. O empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, o ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo, senegalês Lamine Diack, e o filho dele, ex-diretor de marketing Papa Massata Diack, e o braço direito de Nussmann no COB, Leonardo Griner. De acordo com a denúncia, Cabral, Nussmann e Griner solicitaram a Arthur Soares o pagamento de US$ 2 milhões para Diack por meio de uma empresa de seu filho. A transferência ocorreu dias antes da escolha do Rio como sede dos Jogos. A denúncia equipara Carlos Arthur Nussmann e Leonardo Griner a funcionários públicos, uma vez que tanto o COB quanto o comitê organizador dos Jogos receberam e eram gestores de verbas públicas e exerciam por delegação uma atividade típica de Estado, o desporto. A medida, segundo o Ministério Público, é uma forma de rebater a tentativa da defesa de interromper as investigações usando o argumento de que corrupção privada não é crime no Brasil. Além da condenação, a denúncia pede a reparação por danos morais no valor de R$ 1 bilhão. Nussmann está preso desde o início do mês. Ele foi denunciado por corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Leonardo Griner foi solto após 9 dias preso temporariamente. Sérgio Cabral está detido desde novembro. Ele é réu em outras 15 ações penais. Na Lava Jato, o ex-governador já foi condenado num processo a 45 anos e 2 meses de prisão. Papa Diack está no Senegal. O pai dele, Lamine Diack, cumpre prisão domiciliar em Paris após ser alvo de uma investigação que apurava o recebimento de propina para encobrir casos de doping de atletas da Rússia. E Arthur Soares está foragido. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-procurador-geral da República, o ex-procurador da República, Marcelo Miller, afirmou que ajudou os executivos da JBS somente com ajustes linguísticos em seus acordos de delação premiada. Segundo Miller, o empresário Ricardo Saldi lhe mostrou os documentos em meados de março e pediu que ele opinasse sobre o texto, mas ele afirmou se sentir desconfortável em ter acesso ao material e desempenhar funções que ainda não poderia, já que ainda não havia se desligado oficialmente do Ministério Público Federal. Ele negou, porém, que tenha dado orientação jurídica para redigir o acordo de delação de Joesley e Wesley Batista. Marcelo Miller é suspeito de ter atuado em favor dos delatores, enquanto ainda era procurador da República, sem o conhecimento de seus superiores. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Para suspender o mandato de Eduardo Cunha, o Supremo usou uma gambiarra. Inventou então uma saída legal. Cunha já era Cunha, mas só depois de Cunha dar largada ao impeachment, a gambiarra do Supremo o afastou. Aécio Neves é acusado de crimes, deveria ser investigado e, depois, declarado culpado ou inocente. Crime incontestável cometido por Aécio, de conhecimento geral, foi político.
foi não aceitar a derrota em 2014 e arrastar o país para o que vivemos. Teve gente fina, elegante e sincera nas ruas, mas também teve gente ingênua e espertalhões e corruptos bradando o moralismo caolho apenas de ocasião. Para suspender o mandato de Aécio, nova gambiarra no Supremo, para tentar consertar devolução da gambiarra aos senadores, que protegeram Aécio para proteger a si mesmos. Muita gente apoiou o jogo de Aécio, que levaria ao impeachment. Muita gente que apoiou esse jogo hoje busca purgação, bradando contra Senado e Supremo. Sempre hipocrisia e cinismo. Agora há quem escreva alardeie espanto com a penúltima medida do governo em direção ao século XIX. Regras para trabalho escravo. Daqui por diante, só com flagrante da polícia se poderá caracterizar trabalho escravo. Trabalho degradante, jornada excessiva, não é mais trabalho escravo. Para salvar o pescoço, mais esse favor de Temer à bancada ruralista. Espantoso é jornalista não ter entendido antes quais forças pilotavam o impeachment, quem e o que tomaria o poder. Espantoso é quem é do ramo não saber das consequências, ou pior, fazer de conta não saber a que rumos e gambiarras a gambiarra pedalada fiscal nos arrastaria. O presidente da República se tira nas urnas, não com farsas. Só agora alardear espanto e revolta com as gambiarras? Hello. Boa noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entregou hoje ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, um ofício recomendando a revogação da portaria assinada pelo presidente Michel Temer, que flexibiliza e relaxa a fiscalização de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Raquel Dodge disse ao ministro do Trabalho que a portaria publicada no último dia 15 de outubro leva o país ao retrocesso no que diz respeito à política de combate ao trabalho escravo e precisa ser revista pelo presidente da República. No encontro, o ministro se comprometeu a aprimorar as regras, mas não com a revogação. A portaria também foi criticada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que, por meio das redes sociais, considerou um retrocesso inaceitável e declarou que espera que o texto desastroso seja revisto por Michel Temer. A secretária nacional de Direitos Humanos do governo federal, Flávia Piovesan, também divulgou carta fazendo críticas ao texto. Por causa da publicação da portaria, fiscais do trabalho decidiram fazer greve em 17 estados, como forma de protesto. Hoje foi mais um dia de temperaturas altíssimas em todo o estado de São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, amanhã a umidade relativa do ar deve ficar em torno dos 25% aqui na capital. Então vamos à previsão com Mariana Armentano. O calor vai continuar, mas uma grande área de chuva vai avançando pelo sul do país em direção aqui ao sudeste e deixa o tempo instável no final de semana. Para amanhã, o tempo ainda fica firme aqui na capital. Nessa madrugada, teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 34 graus. Na sexta, já chove a partir da tarde, a máxima fica em torno dos 32 graus. No sábado, quase nada muda e as temperaturas ficam entre 20 e 33 graus por aqui. Índios tentam invadir a audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara e são impedidos pela Polícia Legislativa. Houve confusão. 2 índios foram detidos. Cerca de 100 índios foram ao anexo 3 da Câmara dos Deputados para protestar contra o arrendamento de terras indígenas em uma audiência sobre produção agrícola. Segundo a Câmara, por causa da limitação do espaço, apenas 50 pessoas poderiam participar da audiência. O grupo foi impedido de entrar e tentou invadir o local. Na confusão, uma criança indígena foi atingida. Um índio estava armado com uma lança, outros arremessaram pedras e paus. Policiais legislativos usaram bombas de efeito moral e spray de pimenta. A porta de vidro do anexo e pelo menos 3 carros estacionados em frente ao prédio foram danificados. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von, tudo seu. Até amanhã. Neste domingo, 8h30 da noite, Boris Baer entrevista os melhores profissionais do ramo no programa Seguro. Assista agora, Todo Seu.